Interfaceando microcontroladores, parte 3, por Daniel Quadros, dqsoft.blogspot.com. Nessa terceira parte, começaremos a ver a entrada e saída digital, vendo a conexão de LEDs e teclas a microcontroladores. A maioria dos pinos dos microcontroladores pode ser usado para entrada e saída digital. Na entrada digital, uma tensão presente no pino é lida em um bit de um registrador como sendo 0 ou 1. Na saída digital, os bits de um registrador interno controlam a tensão em um pino entre os níveis alto e baixo. A entrada e saída digital pode ser usada para implementar outras interfaces. É comum encontrarmos recursos adicionais na entrada e saída digital. Por exemplo, podemos controlar por software resistores de pull-up ou pull-down nas entradas. Esses resistores, como os nomes sugerem, irão ligar o pino para alimentação ou para a terra, gerando assim uma certa condição quando o pino estiver desconectado. Um segundo recurso é a geração não interrupção quando o sinal de um pino de entrada muda. Um terceiro recurso é o Smith Trigger. Nas entradas digitais normais, existe uma única tensão para determinar se o pino está em 0 ou em 1. No Smith Trigger, temos dois limites, um inferior e um superior. A mudança do sinal de entrada de 0 para 1 só ocorre quando o limiar superior é ultrapassado. E a passagem de 1 para 0 só é feita quando o limiar inferior é ultrapassado. Dessa forma, a entrada digital fica imune a pequenas variações no sinal. Vejamos um pequeno exemplo com uma tecla e um LED conectado a um PIC. No caso, foi usado o PIC 12F675. No pino correspondente à entrada digital GP5, foi ligado um botão. Repare que esse botão está ligado diretamente entre o pino do microcontrolador e o terra. Iremos ativar por software um resistor de pull-up, de forma que o sinal lido seja 1 quando a tecla estiver aberta. O LED foi ligado a um outro pino do microcontrolador, correspondendo à porta de saída GP4. Isto é possível porque esse modelo de PIC é capaz de gerar uma corrente suficiente para acender o LED. O resistor em série com o LED irá limitar essa corrente a um valor desejado. O código necessário para acender o LED quando o botão for apertado é bastante simples. No lado esquerdo, temos os includes e defines necessários. O arquivo de include contém as definições específicas para o modelo 12F675. As linhas seguintes, device, use e fuses, são controles específicos do CCSC e influenciam o código gerado e a configuração do PIC. Por último, definimos nomes mais explicativos para os dois pinos de entrada e saída utilizados. O programa principal inicia configurando alguns periféricos do PIC, inclusive alguns que não são usados nesse exemplo. A função setTris controla quais pinos são de entrada e quais são de saída. O UseFastIO, que examinaremos melhor adiante, pede ao compilador para não reprogramar a direção dos pinos. Por último, PortAPull-ups controla os resistores de pull-up dos pinos de entrada e saída da porta A. No loop principal, a entrada associada ao botão é testada. Uma leitura 0 corresponde ao botão apertado e o LED é aceso. Uma leitura 1 corresponde ao botão solto e o LED é apagado. Uma curiosidade sobre o CCSC é que ele, por default, não distingue minúsculas de maiúsculas no código, desrespeitando o padrão da linguagem C. Vamos ver agora algumas características importantes da entrada e saída digital usando o compilador CCSC no PIC. Temos três pragmas que determinam como será gerado o código.
A primeira delas é o Use Fast I/O. Esta pragma indica que o código gerado não altera a direção dos pinos. Fica a cargo do programador usar a função setTricks para definir quais pinos são de entrada e quais de saída. Esta é a melhor opção se as direções dos pinos não se alteram durante a execução do programa. A segunda opção é o Fixed I/O. Nesse caso, a direção dos pinos é programada a cada acesso, conforme elas foram definidas no próprio pragma. Uma terceira opção é o Standard I/O, que, como o nome diz, é o default do compilador. Nesse caso, a direção do pino é programada a cada acesso, conforme a instrução utilizada. Vejamos agora o mesmo exemplo usando o microcontrolador HCS08. Novamente, começamos o nosso programa com a inclusão de um arquivo com as definições específicas do modelo utilizado. Em seguida, temos 3 macros para documentar o uso das portas entrada e saída. Uma macro é usada para teste de botão apertado, outra para acender o LED e a última para apagar o LED. Repare que nesse caso, o hardware foi montado um pouco diferente. Para acender o LED, é necessário colocar o pino no nível lógico baixo. O programa principal novamente começa com a programação dos periféricos internos. O modelo escolhido possui uma grande quantidade de portas de entrada e saída, e, portanto, tem muitos registradores para serem iniciados. O loop principal é bastante semelhante ao que vimos no exemplo anterior. Vejamos agora como fica o LED e o botão no caso do MSP430. Novamente, ligamos o botão diretamente a um pino do microcontrolador e o LED a um outro pino com um resistor. O código é bastante semelhante ao que vimos nos outros dois casos. É incluído um arquivo com as definições específicas do microcontrolador e definidas nomes lógicos para os pinos utilizados. O programa em si começa com a configuração do microcontrolador e depois temos um loop. Para testar o botão, nesse caso, foi feito um end para isolar somente o bit que nos interessa num dos registradores. E, para controlar o LED, fizemos um OR ou então um end com um NOT do bit de interesse. Ocasionalmente, queremos controlar muitos LEDs. Nesse caso, fica inviável usar um pino de saída para cada LED. Uma solução possível é organizar os LEDs em uma matriz e fazer a chamada multiplexação. Os LEDs estão organizados em linhas e colunas. Selecionamos uma linha de cada vez e, em seguida, controlamos as colunas para acender ou apagar os LEDs dessa linha. Na figura, estamos usando um inversor para selecionar uma linha ou outra a partir de um único pino do microcontrolador. Normalmente, usamos decodificadores para controlar até 2 elevado a n linhas, usando somente n pinos de saída do microcontrolador. Uma opção para as colunas é usar shift registers. O microcontrolador enviará ao shift register o valor de uma coluna de cada vez. O shift register terá uma saída paralela com todos os bits enviados pelo microcontrolador. Existem também drivers específicos que já possuem internamente a parte de multiplexação, decodificação e às vezes até uma memória. Nessa foto temos um exemplo do controle de múltiplos LEDs. Temos 8 dígitos, cada um com 8 segmentos, o 7 mais o ponto, dando um total de 64 LEDs a serem controlados. Os 2 chips que aparecem
são um deles um multiplexador de 3 para 8 e o outro um shift register, que é usado para as colunas. Devido à corrente necessária para controlar os LEDs, é usado um transistor em cada linha. Os resistores que aparecem à direita controlam a corrente nos LEDs. Este é o circuito elétrico correspondente à foto anterior. O 74138 é um multiplexador. 3 saídas do microcontrolador selecionam uma das 8 linhas. O 74595 é um shift register. 4 pinos do microcontrolador definem o dado a ser carregado e causam a sua movimentação pelos diversos bits e, finalmente, a sua passagem para as saídas do chip. O código correspondente a esse circuito não é muito complexo. A rotina que vamos examinar, varre-disp, é chamada periodicamente para selecionar uma linha de cada vez e ativar as colunas correspondentes. A primeira coisa que ela faz é zerar as saídas do shift register, apagando assim todos os segmentos. Em seguida, ela irá selecionar um dos displays, controlando as linhas Cell 0, Cell 1 e Cell 2. Em seguida, a rotina irá acender os segmentos. Um vetor chamado segto possui os valores desejados para os LEDs. É examinado um bit de cada vez, que é colocado no shift register. Uma vez colocado todos os bits na posição correta, o valor do shift register é copiado para a sua saída e a rotina passa para o display seguinte. Com essa rotina sendo chamada suficientemente rápido, o operador não percebe que está sendo feita a multiplexação. Ele vê apenas uma figura estável sendo apresentada. Para concluirmos essa parte, vemos aqui alguns exemplos de controle de grandes quantidades de LEDs.